Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos afetivos e às vezes aquela falta de esperança, né, que a gente sente quando as coisas não estão dando certo. Eu costumo atender bastante clientes com relação a problemas com relacionamento, aparece sempre ali, principalmente com tarô, com baralho cigano. E também quando eu abro caixinhas de perguntas no Instagram para a gente conversar sobre essa questão, né, de relacionamentos, aparece bastante questões referentes a isso. E aí eu resolvi trazer para vocês, né, um pouco da minha visão sobre essa questão, né? A gente sabe que a gente conversa aqui no canal sobre autoconhecimento, sobre terapias holísticas, né, sobretudo os florais e as cartas. Mas é muito interessante também a gente entender um pouco mais sobre a gente nesse processo, né, de relacionar-se. Por que a gente perde a esperança? Por que a gente aceita ficar com pessoas que não têm nada a ver com a gente? É importante que a gente tenha isso muito claro para a gente. O primeiro passo para que a gente possa entender como funciona isso na nossa vida é primeiro a gente entender como funciona a sociedade em si. O que eu quero dizer com isso? Existe aí na sociedade uma obrigação de que, principalmente mulheres, eu percebo isso porque eu sou mulher, né? Atendo mulheres. Então a gente vê hoje uma cultura de relacionamentos que ela tá muito bagunçada, ela tá muito diferente do que já foi. Isso é bom em alguns aspectos, tá? E também pode ser ruim em outros aspectos, dependendo dos seus valores, do que você tem como valor. Tem um canal no YouTube que eu quero apresentar para vocês, que é de uma moça norte-americana que ela se chama Emily Wilson. Ela tem uma visão de relacionamentos cristã. Não é tudo que eu concordo com ela, tem coisas que eu concordo e tem coisas que não, tá? Mas vale a pena algumas situações para vocês avaliarem aí. Ela tem um vídeo dela que ela fala o seguinte: a cultura atual dos relacionamentos afetivos está uma bagunça. Sim, mas não precisa estar uma bagunça na sua vida. O que isso quer dizer? Que você precisa se conhecer, você precisa trabalhar o autoconhecimento, trabalhar os seus valores, os seus limites, o que você aceita e o que você não aceita, para você estar em um relacionamento ou não. E tem algo muito importante também, que a gente precisa aprender a se reconhecer como indivíduos pensantes e próprios, sem a necessidade de ter uma outra pessoa para nos complementar e nos validar. Tem também um podcast da doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela fala exatamente sobre isso. Que a gente precisa sacar que nós somos indivíduos por si só. E que nós não seremos felizes colocando outra pessoa para nos complementar. E é interessante essa questão porque a gente coloca muita responsabilidade, até inclusive, no outro, para que o outro nos complemente, para que o outro nos faça feliz. E o outro sente essa responsabilidade como um peso. E é impossível atender alguém que está sempre demandando de mim muita força para que eu cumpra um papel. E por isso que as coisas começam a rolar ladeira abaixo. Então a gente precisa entender o que é importante para a gente, entender o que a gente aceita e o que a gente não aceita, para a gente não se meter em furadas querendo complementar, preencher um papel social. Entender-se por indivíduo por si só é ir atrás de coisas, é olhar para sua missão, seu propósito de vida, sem necessariamente colocar o relacionamento lá dentro. Ele vai aparecer em um determinado momento ou não. E você tem que estar calma e tranquila com essa questão. E para isso eu trouxe para vocês algumas questões para a gente avaliar aqui, do que a gente precisa trabalhar para a gente se reconhecer em nós mesmas e principalmente para a gente entender como funciona essa questão social para relacionamentos amorosos. Relacionamento é muito importante, tá? Por quê? Porque ele nos ajuda também a evoluir como pessoas. É no relacionamento que a gente faz trocas que vai nos ajudar a evoluir com o outro. Tem gente que quer o relacionamento só pra ela, né? É um egoísmo, que todas as minhas necessidades sejam aceitas, ou melhor, sejam sanadas, e o outro nada. Então tem muita coisa assim. Então é bom a gente perceber também que tem uma questão social, para as mulheres principalmente, que nos coloca nessa posição de desvantagem, de não validação, por exemplo. Tem gente que fala que não, mas eu não concordo muito com esse tipo de pensamento. São pensamentos que às vezes beiram o machismo e a misoginia, então eu não concordo muito. Eu acho que a gente precisa nos entender como seres, primeiro, né? Quem somos nós de verdade? O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente veio para cá? E deixar a vida acontecer, deixar a vida fluir, acreditar na vida, no fluxo da vida, independente do que aconteça.
né? Pra gente não sair fazendo bobagem por aí. Tem outra pesquisadora que tem uma visão muito diferente da Emily Wilson, tá? Que eu apresentei para vocês, que é a Valesca Zanello. Ela fala sobre o dispositivo amoroso nas mulheres. É muito interessante. E eu fui ouvir uns vídeos dela aqui no YouTube, né? E eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu, gente, como é que as coisas são, né? E aí eu tentei achar esse meio termo entre o que eu concordo com a Emily Wilson, que tem uma visão um pouco mais conservadora, né, mais cristã, e o que eu concordo com a Valesca também. E achar o meu próprio caminho dentro disso. Porque aqui no canal a gente fala sobre encontrar a sua verdade, o seu caminho. Não precisa ser igual de um, de outro. Tem que ser o seu. O que você tira de alguém, o que você tira de alguém no sentido de aprendizado, tá? Você traz aquilo que não dá, você não aproveita. Você que tá assistindo agora aqui, eu falando com você, você vai pensar, tá, vou ver essas duas youtubers, vou ver um vídeo da Angélica, mas eu não concordo com isso aqui que ela falou. Tá tudo bem, você precisa achar o seu caminho. Coisas que você vai concordar e coisas que você não vai concordar. E é assim que se forma a sua verdade, o seu processo, que você se encontra, né? Observando esses dois lados, as duas faces da moeda, a dualidade. Então a gente precisa se encontrar. Então eu sugiro para você, mulher que está me assistindo, que ouça os vídeos da Emily, se você fala inglês, Emily Wilson, vou deixar o link aqui embaixo, e da Valesca Zanello, para você entender como funciona a prateleira do amor e o dispositivo amoroso para mulheres. Depois disso, a gente vai trabalhar essas questões aqui, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa trabalhar quando você está perdendo a esperança de um relacionamento, está querendo se enfiar em qualquer coisa para não ficar sozinha, atenção a isso, tá? É cuidar da sua carência. Cuide dessa sua carência, por que você está sentindo tão carente. Eu me lembro, gente, que eu entrei em 2 namoros na minha vida que foram por pura carência. O primeiro, meu primeiro namoro, primeiro, eu tava tão carente, tão desesperada, porque tinha uma amiga que tinha começado a namorar, e eu fiquei assim, meu Deus, ela conseguiu e eu não, né? Até enganjando o cabelo. E aquele pensamento de derrota, né? E aí foi por pura carência. Um cara nada a ver com nada, né? E aí eu fico pensando, olha só, se eu tivesse um pouquinho mais de calma, eu não teria me enfiado nessa furada. Só que eu era muito imatura também, né? Muito nova. E aí a gente faz besteiras, né? A gente entra nessa carência. E às vezes a gente tá com lá 35, 40, 45 anos e fazendo burrada por carência. Então avalie muito como você tá. Preencha o seu tempo, a sua vida com coisas que você ama, com pessoas que você ama, né? Pra quando chegar uma pessoa que não tem nada a ver com você, você fala, não, essa pessoa não tem nada a ver comigo, em relação a valores, a conhecimento de vida, experiência de vida, não bate, não vai. E você saber dizer não para esse tipo de pessoa. E continuar vivendo a sua vida, tá? Um floral legal para trabalhar aqui, gente, é o heather. Anota aí. É o heather. Se você é uma pessoa muito carente, se você se sente muito carente o tempo todo, o que essa carência tá querendo te dizer? Pergunta isso para você. Por que eu tô carente? Avalie a fase do seu ciclo menstrual também, porque às vezes tem fases do ciclo, né, que com mudanças hormonal fazem a gente querer muito ter um relacionamento, mas é por hormônios, né, tem toda uma questão hormonal. Então avalie em que fase você tá? O que tá acontecendo com o seu corpo. São várias coisas que você precisa avaliar, tá? Então o primeiro passo é avaliar a questão da carência. O que essa carência tá querendo me dizer? Se for possível, tome esse floral que é o heather, se você sente isso durante muito tempo, se você está se enfiando em enrascadas com homens que não valem a pena, ou com mulheres também, né, que não valem a pena e que você está sempre fazendo isso por carência, tá bom? O segundo passo é você definir os seus valores com muita clareza. É muito importante que você saiba o que você quer e o que você não quer. Muito importante. Deixa eu contar pra vocês uma experiência minha. No meu último encontro, né, que foi em 2022, passou agora, eu fui em um encontro, queria conhecer uma pessoa, então você tem que tentar também, né? Vai conhecer, vai vendo o que vai acontecendo. Às vezes não vai dar certo também, tá tudo bem, mas você pelo menos foi, né? Você teve uma experiência diferente, com uma pessoa diferente, foi um lugar diferente. É legal, né? A gente aprende bastante também sobre a gente. E vai tentando aí, só toma cuidado também com quem você vai ficar tentando, né? Esteja aberta, mas também com consciência de quem você é. E aí o que eu
Uma coisa que ele me perguntou, que eu achei interessante durante o encontro, é o que eu achava da monogamia. E eu falei que eu sou uma mulher monogâmica e que eu prezo por isso e que eu sou mais conservadora nessa questão de monogamia, tá? Pra mim, eu acho que é importante. E se você não tá feliz numa relação monogâmica, você tem que sair e buscar o seu caminho. E ele falou pra mim assim: ah, eu até sou, mas se a pessoa não quiser, eu não sou. Eu falei: bom, não é, né? Então ele não é um cara monogâmico porque ele aceita esse tipo de relacionamento. Tá tudo bem. Então isso é um valor pra mim. Naquele momento eu falei: bom, esse cara não é legal pra mim. Por quê? Por causa dessa questão, né? Pra ele é tranquilo fazer trocas e destrocar e trocar. E teve outras questões também, tá, gente? Que eu não vou falar aqui abertamente, que eu percebi, que eu não achei legal. Mas a gente precisa ter muito claro. Então, se eu tô muito desesperada e muito carente, eu falar assim: não, mas eu posso passar por cima disso, né? Às vezes o cara vai ficar só comigo, né? Ele tá falando que ele tem um pensamento assim mais aberto para essas coisas, mas eu tenho certeza que quando ele me conhecer, ele vai querer ficar só comigo. Gente, não vai. Homens são muito claros, tá? Eles falam várias coisas, mas você precisa ouvir o que eles fazem. E principalmente, você precisa ficar atenta ao que ele tá te dizendo. Se ele tá falando pra você: eu não quero ter um relacionamento, ele não quer ter um relacionamento. Se ele tá falando: eu sou aberto a ser não monogâmico, ele está te falando que ele pode ter relacionamento não monogâmico, e talvez uma hora ele queira que você vá por esse caminho também. Então, fique atenta. Não fantasie, tá? Ó, entra nessa energia dessa rainha aqui, ó, que é a rainha de espadas. Não fantasia, vem pro chão, para de viver lá no céu, tá? E entende o que a pessoa tá te falando, o que ela tá fazendo, certo? Bom, outra coisa muito importante é você colocar a sua confiança em Deus, em algo maior, e parar de sofrer com isso, tá bom? Uma vez eu vi um vídeo de um cara, que eu não sei se eu vou conseguir achar ele aqui. Se eu achar, eu deixo o link pra vocês, que eu vou colocar no link assim se eu achar, tá? Relacionamentos e mulheres. Vou deixar assim. E se eu achar o link, eu vou deixar aqui. E ele fala o seguinte, ele é português, né? E ele fala que você precisa confiar em Deus, porque aquele homem ou aquela mulher, né, que tá se relacionando, eles erram. E você precisa ter a sua confiança em Deus. É sempre em Deus em primeiro lugar. Não importa o que Deus seja para você, tá? Isso eu quero que você entenda. Não estou falando da figura Deus só masculina. É o que Deus significa para você, o que o Criador significa para você, a Criadora, a deusa, não sei. Coloque a sua confiança nisso. E não é a sua confiança para encontrar alguém, é a sua confiança para viver a sua vida. Porque aquelas pessoas que vão chegar, elas vão errar, elas vão fazer algo errado. Você precisa estar bem com você, confiando que Deus tem algo melhor para você, que algo melhor vai acontecer. A estrela no tarô, não importa o que eu esteja vivendo, eu acredito que o melhor virá para mim. A gente precisa confiar mais, a gente confia muito pouco. Muito pouco. Eu falo isso por mim também. Eu já fui muito desesperada, sabe? De ficar assim pensando: gente, agora o que vai acontecer comigo? Hoje em dia eu sou muito tranquila, porque primeiro que eu tô vivendo algo que eu gosto muito, que é isso aqui que eu faço pra vocês, é o meu trabalho com as terapias, são meus estudos, é tanta coisa. E aí é tanta coisa que se você pensa assim: tá tudo bem, sabe? Eu não preciso ficar indo por outros caminhos, me expondo a coisas que eu não quero. Eu preciso achar minha verdade, eu preciso encontrar Deus dentro de mim. Essa faísca criadora que cria em mim para eu doar para o mundo, né? Então é muito interessante você ter esperança em Deus, confiança em Deus, na vida, de que o melhor virá para você. E o melhor é aquilo que está vindo. Se você está sem ninguém nesse momento, isso é o melhor para você nesse momento, é o que está vindo, né? E é legal a gente trabalhar aqui nessa questão, um floral, que é o Gorse. Quando a gente perde as esperanças, a gente perde a esperança de ser feliz, porque a gente está depositando isso em outro. A gente perde a esperança de fazer algo para a vida. A gente olha e fala: não aguento mais.
não tenho mais esperança nenhuma, toma o Gorse, ele vai te ajudar. Confia em Deus, confia no fluxo da vida também, tá bom? A próxima sugestão é aceitar a vida, se movimentar com ela. O que a vida tá te trazendo? Ó, a roda da fortuna. A vida é cheia de altos e baixos, gente. Hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui. A roda gira pro bem e pro mal, pro bom e pro ruim. Ela sempre tá girando. Você precisa aceitar onde você tá. Mas não é aceitar de uma forma que você se sinta resignada. Ah, não tem mais nada pra mim, sem esperança, no fundo do poço. Não, é aceitar como vivida, né? É olhar e pensar, olha, o que eu posso fazer de melhor com isso que tá se apresentando pra mim? Né? Como eu posso mudar aqui? O que eu posso fazer aqui de diferente? É olhar pra vida com brilho, buscar isso dentro de você. Você tem um caminho, você tem coisas que você gosta de fazer, procure por elas, vá atrás delas. E você vai encontrar pessoas nesse caminho que estão fazendo o mesmo movimento, né? Pessoas que podem acrescentar para você, que podem trazer coisas boas para você e não desviar você daquilo que você veio fazer, tá? Então aceita a vida, aceita o fluxo, aceita as mudanças que estão chegando. Um outro floral que ajuda também aqui é o walnut, tá? Para aceitar as mudanças da vida, o fluxo da vida. E eu quero trazer para vocês uma dica de livro muito, 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 muito interessante, tá? Que é um livro do Dom Miguel Ruiz, que é o Domínio do Amor, tá? Esse vídeo tá enorme, mas enfim. É o seguinte, esse livro aqui, ó, é um guia prático para a arte do relacionamento. Ah, Angélica, mas eu nem tô me relacionando, pra que eu vou comprar? Mas é pra isso que você tem que comprar mesmo, né? Antes de se relacionar, pra você entender. Não depois, né? Depois também é legal, mas se você puder antes, compra para você entender como isso funciona, né? De uma forma ali espiritual. Que você possa compartilhar espiritualmente com alguém, de verdade com alguém. Não por ego, não por carência, não para agradar, não para ser vista, por você, quem você é, de verdade. E não perca as esperanças, porque você é um indivíduo em si, única como você é, tá bom? Então não perca as esperanças, viva a sua missão, viva o seu propósito. E nesse caminho, se tiver que aparecer alguém, vai aparecer. Se não tiver também, você vai estar feliz, preenchida e vivendo a sua vida. É isso que eu desejo para você, do fundo do meu coração. E obrigada por assistir esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.